Olá, tudo bem com você? Hoje vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante, muito importante, eventos finais, em que momento histórico estamos, o que isso tem a ver com as profecias, fatos jornalísticos relacionados com a Bíblia, enfim. Você percebe que o vídeo de hoje está imperdível, não sai daí. Muito bem, estou aqui com a Agatha Lemos, ela é jornalista, mestre em ciência e também pós-graduada em teologia. Além disso, é minha colega de trabalho aqui na revista Vida e Saúde já há alguns anos. Todos os meses a gente produz uma revista bem interessante aí para, inclusive, ajudar as pessoas a ter uma vida mais regrada, mais temperante, o que certamente contribui para uma mente mais clara também. Eu convido você a conhecer essa revista por meio do site revistavidasaude.com.br, está aparecendo aqui embaixo do vídeo, e conhecer nossos materiais e se beneficiar também daquilo que a gente produz. Além disso, a Agatha e eu apresentamos um vídeo, são 4 vídeos por ano, da revistinha História da Vida, sempre falando sobre criacionismo, assuntos relacionados com ciência e religião. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você conhecer esse material e crescer no conhecimento do criacionismo por meio dele. Só que hoje o assunto não é criacionismo nem saúde, se bem que tem a ver com a nossa saúde espiritual, né? Eu publiquei recentemente em meu blog outraleitura.com.br um artigo bem interessante da Agatha com o título Duas Faces de uma Mesma Moeda. Antes de entrarmos diretamente no assunto, Agatha, eu quero indicar aqui para os nossos telespectadores, né, alguns vídeos e também livros que poderão ajudar você. Eu já vou indicar agora para não esquecer depois, né, que poderão ajudar você no aprofundamento dessas questões. 2 vídeos que vale a pena você assistir são A Besta que Sobe do Abismo e Sinais do Fim, todos de uma vez. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os links. Livros da CPB, Casa Publicadora Brasileira, editora em que nós trabalhamos. Temos este aqui, Apocalipse 13, do Dr. Marvin Moore. Creio que vale muito a pena você conhecer esse conteúdo. Leis dominicais, boicotes econômicos, decretos de morte e perseguição religiosa. Isso poderia realmente acontecer? Conheça esse livro. E o outro, um clássico, né? Só que agora aqui numa roupagem nova, que é o livro Grande Conflito, da escritora inspirada Ellen White, lá do século XIX. Agora a CPB produziu um box bem bonito aí com os 5 volumes da série Conflito, e um deles é Os Resgatados, que nada mais é do que o Grande Conflito numa linguagem atualizada. No site da CPB, também vou deixar aqui na descrição do vídeo os links, você pode adquirir esses livros e estudá-los. Vale muito a pena. E claro, obviamente, seria até chover no molhado dizer isso, mas a Bíblia Sagrada, como livro de cabeceira acima de qualquer outro, nós precisamos mais do que nunca estudar os livros de Daniel e Apocalipse, e o artigo que a Agatha escreveu tem tudo a ver com esses temas, né, escatológicos, profecias. Agatha, duas faces de uma mesma moeda. Você diz aqui logo na introdução do seu texto, do seu artigo, que tem buscado se poupar da superficialidade das análises. O que você quis dizer com isso, Agatha? Bem, eu quis dizer a respeito das análises políticas, muito paradoxais, né, polarizadas, e essa análise também ela acabou se estendendo para a igreja. E as pessoas acabam fazendo observações muito rasas sobre os assuntos, se posicionando muito precipitadamente e esquecem de olhar o que está por detrás disso. O que está por detrás nos interessa muito mais do que essa polarização aí desgastante. Eu tenho dito que muita gente hoje tem feito uma leitura de uma camada inferior, quando deveria estar vendo tudo num prisma mais amplo, e especialmente com os óculos da profecia bíblica, né? da visão profética bíblica. Então achei interessante você já fazer essa advertência logo de cara aqui, né? Que você tem se poupado disso, e as pessoas também deviam se poupar de fazer uma análise superficial dos fatos. Outra coisa interessante que você levanta aqui, você indica na verdade o livro O Povo contra a Democracia, de Yascha Mounk, e você traz aqui o paradoxo, né, de que pessoas ditas secularizadas, ou pessoas que não têm talvez uma ligação direta com esse conhecimento profético bíblico,
tem muitas vezes percebido coisas que pessoas que dizem estudar a Bíblia não têm percebido. Exatamente. O que eu acabei percebendo, a gente como jornalista, Michelson, a gente procura muitos fatos, né? Então, o texto todo ele trabalha com fatos, ele não está trabalhando com alguma coisa subjetiva, é uma interpretação mesmo de fatos atuais. No caso, este autor, ele também faz uma leitura da sociedade atual e mostrando os perigos que a democracia vem sofrendo. E o que é interessante é que tanto jornalista quanto sociólogo, sejam lá os profissionais que estejam envolvidos nesse apelo, eles só vão até certo ponto. Então, no caso, eles têm feito assim, grandes advertências quanto ao perigo que a democracia vem sofrendo. E isso nos leva ao quê? A fazer um paralelo que uma ameaça à democracia teria para nós uma interpretação de uma ameaça à liberdade de consciência, liberdade de escolha livre, né? Liberdade religiosa de culto, também. Religiosa, enfim, né? É interessante, né? São pessoas que talvez não tenham esse viés, né, bíblico, mas estão chegando lá. E as pessoas que têm esse conhecimento bíblico deveriam fazer uma leitura, como a gente já disse, né, bem mais aprofundada das coisas. Sim, interconectando esses fatos, né, com a profecia bíblica. Por isso que a gente não deve ficar perdendo tempo, brigando com as pessoas por posicionamentos políticos e religiosos, sejam mais conservadores ou mais liberais, enquanto tem uma gama de pessoas que a gente considera secular que está entendendo muito mais. Chegando bem mais profundamente do que aqueles que... Eles não conseguem ver um pouco mais porque não tem essa visão escatológica, mas conseguem entender muito claramente o momento que a gente está vivendo. Perfeito. Outro conteúdo que você cita aqui no seu artigo, Agatha, além do livro Povo contra a Democracia, é o documentário The Family, que está sendo exibido lá na Netflix. São só 5 episódios, muito interessante. Eu já assisti também essa série documentária. Eu costumo dizer que 99% que tem lá na Netflix não é nem aproveitável, né? Mas esse aqui é um material que realmente vale a pena conferir, né? Vale a pena ser assistido. O que você pode dizer para a gente aí com relação a esse documentário e os eventos finais? Então, Michel, se a gente vai coletando, né, uma coisa aqui, outra ali, esse documentário ele é muito interessante. Na verdade, ele é intrigante, porque ele trata de coisas que a gente nem imagina que estão acontecendo. E o que mais me chamou a atenção é que ele não é uma coisa fictícia. Inclusive o autor também é um jornalista que se infiltrou. Sim, ele é resultado de uma experiência, né, pessoal de um jornalista. E esse jornalista se infiltra nessa comunidade, nessa confraria, né? E ele que é uma confraria masculina, no caso, e ele, quando sai, ele escreve 2 livros falando a respeito desse local. E qual que é o objetivo deles? Ele conta que há 80 anos já existe esse movimento, né, chamado A Família. Essa confraria dedicada aí a homens de boa reputação. Eles recrutam jovens de boa reputação, e esses jovens no futuro têm como talvez uma missão articular política com cristianismo. Então eles têm essa coisa de levar para o espectro e para o ambiente da política o cristianismo. Mas uma coisa que chama atenção também, não existe aprofundamento bíblico nisso. Eles têm muito assim, Jesus é quase um amuleto. Eles instrumentalizam o nome de Jesus para conseguir seus objetivos, né? Jesus se torna um objeto de poder mesmo, para que eles alcancem essas camadas, porque eles acreditam o seguinte, que quando as populações mundiais, né, fizerem a vontade de Deus, a gente vai chegar mais perto da paz mundial. E isso acontece como? Com uma doutrinação que passa pelo nome de Jesus, dos líderes políticos. E eles não estão preocupados assim em doutrinar primeiro as camadas inferiores. Então vem deles para baixo. First the first. First the first, que aí já é o link da outra. Sabe o que eu achei interessante nessa série? É que o primeiro presidente que eles tentaram convencer, e convenceram de fato, né, a organizar aquele National Prayer Breakfast, né, que é um café da manhã de oração anual. Se eu não me engano, foi o presidente Eisenhower, né? De início ele se opôs porque ele percebeu, obviamente, que isso seria um incômodo em relação à emenda, né, da Constituição norte-americana que prevê a separação entre Estado e Igreja. Ele se sentia incomodado, mas aceitou a proposta porque viu que ela era interessante. Potencial. O tempo passou, né? Você falou aí que já são décadas, né, desse projeto que vem fermentando, uma coisa assim meio secreta, mas que o jornalista Jeff Sharlet exibiu, né, por meio dos seus livros e do documentário agora na Netflix. Tanto que chegamos agora ao Trump,
que é tido como o presidente talvez mais evangélico, digamos assim. Ele é o mais pró-evangélico. Exato, né? Que quer inclusive derrubar a emenda Johnson, né? Que prevê a separação entre Estado e Igreja. E a gente sabe ele disse isso num evento desse, no café da manhã aqui, né? Prayer Breakfast. Ele lá, nesse café da manhã, a gente tem aí representatividades do mundo todo. E ele disse lá, nós vamos derrubar, acabar com a emenda Johnson. E essa emenda é qual? É a que separa Estado de Igreja. Com isso, ele é considerado o presidente da história norte-americana, o presidente mais pró-evangelho. Então, deixando eles com bastante ânimo. Mas uma coisa que chama atenção, Michelson, é que esse pessoal aí do The Family, dessa confraria, eles não são exatamente ultraconservadores. Eles têm assim, essa coisa da moral, do bom costume. Família tradicional, etc. Família heteronormativa, tudo isso. Mas eles conseguem dialogar muito bem com muitos segmentos e eles têm assim, um trabalho muito grande até com pessoas que pra gente seria uma aproximação perigosa, buscando o quê? Diálogo, sempre o amor de Jesus como essa ferramenta e pensando numa paz mundial. Então é muito interessante. Ou seja, são bandeiras bem interessantes, né? Que para os incautos elas até são bem sedutoras, né? Você menciona aqui também o seguinte, que a confraria sustenta o discurso de que o poder é predestinado e por isso o governante é escolhido de Deus. Isso é um perigo, porque se a pessoa é vista como um Messias moderno, um predestinado, quem vai querer se opor ao escolhido de Deus, né? É quase que um retorno de um absolutismo. Exato. E eles usam, inclusive, a Bíblia, né, ou pelo menos aquilo que interessa, né, dos evangelhos, para justificar, inclusive, ocupações e guerras, essa manutenção do poder. Isso é muito perigoso. Né? E não é um Jesus, eles não procuram um Jesus coitadinho. Eles buscam a máxima, o Jesus poderoso, e eles buscam líderes assim, com esse perfil forte, arrojado, que, como eles chamam, eles estão atrás dos lobos, porque eles cuidando dos lobos, as ovelhas estão também bem cuidadas. É uma filosofia bem interessante, né? Bem, os pastores de Trump finalmente chegam a Brasília, né? Então você pensou que o Brasil ia ficar fora desse processo? Não, né? Na verdade, como eu já tenho escrito aqui no blog, eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo um link para você ler ali dois textos. Um que eu falo sobre a direitização da política mundial, é uma tendência mundial muito interessante, e o outro é uma metáfora que um amigo nosso, né, chamado Eduardo Lutz, propôs, que é do arco da flecha. É bem interessante também você ler esse material, assistir a um vídeo também que tem esse título aqui, à esquerda é o arco, à direita é a flecha, para você entender realmente que esse movimento pendular, ele é operado pelas mesmas mãos. Né? São duas marionetes aparentemente diferentes, mas manipuladas pela mesma mão poderosa do inimigo de Deus, né? Para ser bem claro. Mas, Agatha, então, finalmente esse pessoal do The Family, quer dizer, do Capital Ministries, né? Que tem tudo a ver com aquele documentário, enfim, é todo um processo, né? Chegam ao Brasil. Quais são os propósitos deles, o que eles querem fazer, ou já estão fazendo, porque já chegaram, né? Então, olha só que interessante. O The Family é uma coisa, é um documentário Netflix. Agora a gente pega aí veículos de comunicação, como é o País, vários blogs também, trazendo essa notícia de que os pastores, né, de Trump estão aqui. Do que se trata? Se trata de um ex-atleta norte-americano também, o Ralph Drollinger, que já há mais de 20 anos, a gente não sabe se por influência ou não do The Family, mas ele tem assim características muito próximas. Ele vem tentando articular política e cristianismo, política e religião. Só que nesse caso, o Drollinger, ele é bem mais... ele tem um apelo muito maior para usar a Bíblia em favor do ultradireitismo, do ultraconservadorismo. Ele usa a Bíblia também para justificar o que a gente acha um pouco radical ou controverso, que seria o quê? Guerra, imigração, esses temas muito complexos. Ele tem uma resposta para tudo na Bíblia, claro, segundo a interpretação dele. E ele, até 2010, mais ou menos, ficava muito ali numa esfera estadual, né, com políticos estaduais. Em 2017, ele chega no topo da política norte-americana, dando estudos bíblicos e fazendo oração. Para senadores, deputados, toda a equipe, ministros, né? Impressionante isso aí, o alto escalão do governo do Trump. E aí, qual que é a ideia dele?
Inclusive o vice-presidente americano é uma pessoa que investe nesse trabalho dele, e ele tem viajado o mundo. Então agora ele já conheceu América Central, América do Sul, finalmente chegou ao Brasil agora em agosto, e isso levantou sim toda uma discussão, porque qual que é a ideia dele? Evangelizar o Congresso Nacional. E ele já tem até um testa de ferro no Brasil, né? Um pastor evangélico, né? Um pastor batista, que está sendo assim, um representante do Capital Ministries aqui no Brasil. Sim, vai dar estudo bíblico para a Câmara e Senado. Mirando até a presidência. Talvez. Mas ele quer chegar no nosso presidente. E ele quer estudar a Bíblia com o presidente, com o pessoal da Casa Civil, com ministros, porque ele entende o quê? Eles têm um lema, first the first. E o lema deles é, se você evangelizar os que estão no topo da camada social, né, a high society no caso, você chega naturalmente aos demais. E ele tem feito um trabalho também muito grande. E a gente se pergunta, será que ele foi influenciado pelo The Family? Não foi? São movimentos paralelos? O que interessa pra gente é avaliar como que está existindo uma articulação tão grande de política com religião, e é inevitável a gente se lembrar do que a revelação nos diz, que haveria, ainda que parecesse muito difícil, mas haveria uma reaproximação de igreja e Estado. Se você já estudou Apocalipse 13 e outros capítulos do Apocalipse, e esse livro aqui também, O Grande Conflito, né, você já está percebendo, né, aonde a gente quer chegar. E o que isso, para onde isso tudo aponta, né? Era necessário que houvesse um cenário religioso no mundo para que alguns decretos, e entendedores entenderão, né? Para que alguns decretos de fundo religioso pudessem ser aceitos e votados, né? Então é bem interessante a gente perceber essa movimentação. Não estamos aqui também querendo criar alarmismos, né? E nem tampouco marcar datas, porque Jesus mesmo nos vetou esse tipo de coisa, disse que nós não devemos basear nossa fé em datas, né? Nós temos que basear nossa fé naquele que virá e não só nos sinais que apontam para aquele que virá. O foco é Jesus. Mas ele também nos orientou a estar orando e vigiando, né? Para perceber realmente a época que estamos vivendo. Nós podemos saber sim em que momento da história estamos vivendo. Então, para nós, o que mais importa realmente não é tanto ficar atento aos sinais, necessariamente, né, aos eventos, mas sim ansiar a vinda daquele para quem os sinais apontam, que é Jesus. Se o nosso foco for Jesus, a gente não vai ficar assim, perturbado com essas coisas, nem com medo, né, Agatha? Porque o objetivo não é esse, né? Só que tem o seguinte aqui, você cita no seu texto o Salmo 33, verso 12, 1 Timóteo 1, versos 1 e 2, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Depois o texto, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Alguém pode pensar assim, mas isso que eles estão fazendo não é bom? Dar estudo bíblico para presidente, para senador, converter uma nação, os governantes, não é uma coisa boa? Então por que essa preocupação? Então, em primeiro lugar, a gente não pode julgar de maneira nenhuma a intenção das pessoas que estão recebendo esse estudo bíblico. Pode haver muita sinceridade. Agora, a minha preocupação qual é a qualidade desse estudo? É texto fora de contexto? Porque isso é preocupante. Se você estuda da mesma forma que é preocupante eu ter um governo ateísta ou que despreza o estilo de vida bíblico, é muito também preocupante eu ter um governo que interpreta a Bíblia, equivocadamente, né? Que ensina arrebatamento secreto, que ensina a obediência, a guarda, o descanso dominical, enfim, ideias que realmente não estão de acordo com a Bíblia, né? Por isso que eu defendo que a gente deve orar assim como a Bíblia orienta pelos nossos governantes, e que a gente deve ficar feliz se as coisas derem certo, mas a gente não deve brigar com os outros, nem apostar todas as nossas fichas em governantes, mesmo que eles orem. Eu sei que a gente fica até emocionado, né? A gente vê ali um parlamento orando, nossa, que coisa linda. Sim. E a gente está traumatizado, né, Michel? A gente está vindo de uma sequência aí, principalmente o brasileiro, muito confusa, né? De uma libertinagem muito grande, ou até do que eles chamam de uma pregação, uma doutrinação do marxismo cultural muito forte. E a gente não quer mais isso, a gente quer romper. E aí quando a gente vê uma liderança orando, buscando a Bíblia, a gente se empolga. Dá um alento até, né? Dá um alento, mas a gente não pode apostar todas as nossas fichas nessa direção. Né? É como a Bíblia fala, vamos provar pelo fruto, a lei é o testemunho, não vamos já empolgar rápido antes da hora.
Eu tenho dito em algumas palestras o seguinte, que a esquerda é tóxica e a direita é perigosa. Por isso que nós temos que focalizar nossa atenção e esperança no alto. Sim. A única direção realmente segura é essa, né? Você mesmo disse aqui no texto o seguinte, que se por um lado não devemos apoiar governos e ideologias que menosprezam a palavra de Deus, por outro, não podemos nos iludir com governos que utilizam a Bíblia no modo texto fora de contexto. Então acho que é isso realmente, né? Não nos iludirmos realmente com direita, esquerda ou qualquer outro tipo de ideologia ou de proposta de governo, porque antes de melhorar definitivamente vai piorar bastante, né? E nós temos que ter consciência disso. E também tem uma coisa que é importante a gente pensar, não é toda leitura bíblica ou não é toda oração que está apontando para a verdade. Então a gente precisa fazer essa análise para não se iludir tão facilmente. Sim. Você menciona aqui também, Agatha, 2 textos de Ellen White muito interessantes, eu quero ler aqui para você, para vocês que estão nos acompanhando. Os protestantes, ambos são do livro Grande Conflito, ok? Páginas 588 e 445. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Isso já aconteceu e tem acontecido com muita intensidade, né? O espiritualismo contaminando realmente o chamado protestantismo apostatado. É bom lembrar que Hollywood, essa indústria cultural, está lá, localizada nos Estados Unidos, né? E tem produzido muitos filmes que ensinam essa mentira de que a alma é imortal, de que se pode contratar os mortos e assim por diante. Então, uma das mãos já se deu realmente, né? Essas 2 mãos já se deram nesse processo de aproximação. E esses 2 poderes unidos, o espiritualismo e o protestantismo apostatado, estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país, Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Isso é interessante, né? Porque uma nação que prega tanto a liberdade religiosa, de culto, de expressão, no futuro, né? Quem viver verá, vai ter uma postura de dragão, como diz o Apocalipse, né? De um cordeiro para um dragão, e vai impor realmente ideias, impor uma religião oficial, essa união, né, toda, e as minorias que discordarem disso realmente vão sofrer por causa disso, né? E o outro texto diz: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado a imagem da hierarquia romana, a imagem da besta, né? E a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Você vê, é o Estado de mãos dadas com a igreja para aprovar leis que vão aparentemente ser muito boas para as maiorias, mas os chamados dissidentes serão execrados, perseguidos, e agora você entende aonde tudo isso vai dar realmente. E a gente acha hoje, olhando, mas isso é impossível de acontecer, existe muita pluralidade, existe todo um discurso de tolerância e respeito ao que é diferente, né? Eu penso assim, você pensa assim, vamos nos respeitar. Mas é bom a gente lembrar que as coisas que virão, elas não virão totalmente uniformes, né? Haverá, sim, um conjunto de práticas em comum, tanto do protestantismo apostatado, quanto do romanismo, quanto de outras filosofias e também governos, em prol do estabelecimento de um outro poder, né? de um outro sistema. E então eu fico às vezes analisando, 3, 4 anos atrás a gente nunca imaginaria que a gente teria, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e o que tem se alastrado pela Europa também, presidentes tão voltados para o direitismo e também para esse conservadorismo, pró-evangelho. Hoje a gente vê textos, a gente vê a mídia noticiando que pastores de Trump vêm para o Brasil para evangelizar o nosso Congresso Nacional. Chega a ser espantoso, né? Isso 3, 4 anos atrás era impossível. Então isso significa o quê? Que existe sim alguma coisa acontecendo nos bastidores, que a gente deve estar atento. E por mais que hoje pareça impossível haver algum tipo de perseguição a esses dissidentes, as coisas caminham um pouco rápido até nessa direção. E nem será necessário assim tanta imposição, porque na verdade o terreno para aceitação dessas doutrinas que são comuns já está sendo preparado faz tempo. Sim, já, né? Há muito tempo. Inclusive o ponto de convergência que você menciona aqui, né? A preparação para isso já tem sido feita com campanhas pró-meio ambiente,
campanhas para a salvação da família, sindicatos também estão envolvidos nesse tipo de coisa, e o ponto de convergência não é outro senão o domingo. O domingo, né? A guarda do domingo. O descanso dominical, né? Que é o símbolo de supremacia católica, né? Como você bem aponta aqui, um dia de guarda da maioria esmagadora dos protestantes, né? E claro, nós estamos dizendo com isso que aqueles que guardam ou santificam o domingo estão com isso realmente prestando adoração ao demônio ou estão perdidos, porque na verdade será necessário que haja uma agitação em torno desse assunto, um esclarecimento maior, e pessoas sinceras vão entender o que está acontecendo e tomar sua decisão também. Né? Nós entendemos que as pessoas hoje estão fazendo o melhor que elas podem, e nós respeitamos o entendimento delas. Então, quando eu falo da guarda do domingo, eu falo baseado no que a gente tem mesmo de revelação e de movimento hoje, né? Civil, movimento social. Então a gente vê que o domingo ele meio que resolve muitas polêmicas, ele agrada muitas vertentes da sociedade e também da vida tanto pública, política quanto religiosa. Então é aguardar para ver, né, sem julgar as pessoas que hoje guardam, jamais a gente pode fazer isso, mas a promessa divina é que ninguém vai tomar uma decisão sem saber exatamente o que está fazendo. Até porque um dos últimos sinais que a gente espera acontecer, Mateus 24,14, fala justamente da pregação do evangelho do reino, o evangelho eterno, a todo mundo, antes que Jesus venha. Então, realmente haverá esclarecimento suficiente. Se você quiser analisar com atenção, com oração, né, esse assunto do sábado, do domingo, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um estudo que eu fiz em vídeo sobre o sábado na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Faça isso com oração, com calma, com tranquilidade, né, para que você também possa se situar com respeito a esse tema. Você cita aqui também um outro texto, Agatha, muito interessante, igualmente do Grande Conflito, em que ela diz assim, a autora: os dignitários da igreja e do Estado unir-se-ão para subornar, persuadir ou forçar todas as classes a honrar o domingo. A falta de autoridade divina será suprida por legislação opressiva. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e a consideração para com a verdade. E mesmo na livre América do Norte, governantes e legisladores, a fim de conseguir o favor público, cederão ao pedido popular de uma lei que impõe a observância do domingo. Então, repito, quem viver verá, né? Anote aí na sua agenda. Quando chegar esse momento você vai lembrar desse vídeo. Mas, Agatha, não estamos sendo um tanto alarmistas com esses assuntos, ao expor esses temas? Não, a gente está trabalhando com fatos, a gente só está observando. A gente mora nessa terra e a gente tem que observar a história. A gente não pode achar que os eventos finais são uma coisa muito subjetiva ou intangível. A gente tem que fazer uma observação dos fatos para não parecer que está conspirando, fazer uma observação dos fatos e ir linkando uma coisa com a outra. Eu sei que hoje ainda existe toda uma importância da Constituição americana quanto à liberdade de consciência, mas por outro lado, em 2017, apenas 2 anos atrás, o presidente Donald Trump foi lá nesse café da manhã coração e disse: eu vou derrubar a lei que separa Estado de igreja. E olha, leis podem ser derrubadas rapidamente, outras serem aprovadas. Eu me lembro que acho que em 2015, né, não era nem o Trump ainda, a Suprema Corte americana voltou da noite para o dia o assunto lá do casamento de pessoas do mesmo sexo, casamento entre aspas, né? Então, rapidamente eles adotaram uma lei que vai de encontro à Bíblia Sagrada. Não será difícil no futuro que uma lei dessa natureza, e que terá muito mais apoio, porque essa do casamento, da união de pessoas do mesmo sexo, ainda encontrou certa resistência, houve polêmica, né? Mas o descanso dominical vai ser uma lei tão tranquila, porque ela atende aos, como disse a Agatha, né? Atende a todos. Atende aos esquerdistas no que tem que ver com os sindicatos, preservar o trabalhador, a família, atende aos ambientalistas e atende também à direita, porque, como nós já dissemos aqui, é o dia de guarda da maioria absoluta dos cristãos, né? Então será uma lei que realmente vai passar com bastante tranquilidade, enfim, né? Mas se isso aqui é alarmismo, pense em Noé, por exemplo. Noé que pregou lá que o mundo ia ser devastado por uma chuva, né, torrencial, nunca tinha chovido na terra. Ele anunciou que o mundo ia ser inundado e todo mundo achou graça disso, certamente debocharam de Noé. Para que coisa mais alarmista do que isso, né? E no entanto aconteceu, né? Os pioneiros adventistas também que viviam pregando essa mensagem ligada a Daniel e Apocalipse, né? Nós começamos como movimento graças à pregação dessas mensagens, né, apocalípticas, não para alarmar, não para assustar, mas para mostrar às pessoas que Deus não está de braços cruzados, que a história avança, que em breve o nosso grande sonho de ver Jesus voltar
vai ser realidade, né? Você deve ter percebido aqui a barriguinha da Ágata, né? Barrigão. Barrigão. Ela já está ainda entrando no 8º mês, daqui a pouco nós vamos conhecer a Vitória. E eu pensava, quando contemplava aqui a barriga da Ágata, né? No seguinte, que não é fácil, né, Ágata? A minha esposa, né, nós já tivemos 3 filhos e acompanhei de perto, né, todas as gestações. Não é fácil, especialmente quando chega nessa fase, né? Não. A respiração fica ofegante, você já passou pela fase dos enjoos, né? Tudo isso é meio complicado, mas eu tenho certeza, pode parecer lugar comum. Toda mãe, quando tem o bebê no colo, esquece do que passou, né? Porque a alegria é muito grande. E eu volto a dizer, antes de Cristo voltar, as coisas vão piorar. Não podemos nos iludir com este mundo, né? Aqui é um mundo de pecado, de injustiça, de intolerância, de sofrimento. Mas quando Cristo voltar, essas dores ficarão para trás. E nós vamos perceber que em cada etapa de nossa vida Jesus nos carregou no colo, Jesus nos amparou. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a perceber que Deus cuida, que Deus anteviu as coisas e nos revelou para que nós pudéssemos estar atentos também e seguros de que o que Ele prometeu vai acontecer. Ele prometeu, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele depois diz que iria preparar lugar para nós, né, moradas, e voltaria para nos receber, para que onde Ele está hoje, no céu, nós também possamos estar. Então a promessa de Deus, muito clara na Bíblia, por milhares de passagens, é de que Jesus voltará em breve. E nós temos que nos preparar para esse grande evento. Ágata, muito obrigado. Que Deus continue abençoando aí seus estudos, né, suas contribuições, sua família também. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua preparação para a volta de Jesus. Um abraço.